Shabbat Shalom, meus amados irmãos, mais uma vez com nossa Parashá Bereshit no princípio. Com a graça do Eterno, reiniciamos nosso ciclo de estudo da Torá, com a Parashá Bereshit, Gênesis 1, 1 e 6, 8. Essa talvez seja uma das porções mais importantes de toda a Bíblia, uma vez que o Eterno revela não apenas a história da criação, mas também o desfecho profético de tudo. Os rabinos dizem que todos os segredos do universo estão contidos nos primeiros capítulos de Gênesis, onde a literalidade e simbolismo se fundem em uma narrativa repleta de fatos, conceitos científicos na história científicos, histórico e religioso. Como é uma paraxá muito grande, vou estar falando de Gênesis 2, 4 e 6. O homem no jardim do Éden. A transição e o nome da aliança de Elohim. Estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, antes que houvesse qualquer planta no campo e na terra, antes de qualquer erva do campo crescesse, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Não havia homem para lavrar a terra, mas uma névoa subia da terra e regou toda a face da terra. Gênesis 2, 4 ao 6. Pela primeira vez na Torá, o nome composto Yud-Hei Vah-Hei, Elohim, aparece a sua combinação e não é casual nem repetitiva. Revela a plenitude do caráter divino unido. E aqui que o nome de Yud-Hei Vah-Hei é traduzido como Adonai. Aparece pela primeira vez. Esse nome foi posteriormente revelado a Moisés na sarça ardente, quando Elohim disse, e eu sou o que sou. Êxodo 3, verso 14. O seu significado, aquele que será, aquele que é e aquele que está. Comunica uma existência viva, constante e racional. Elohim representa a transcendência do Criador, o Ser Supremo, fonte de toda a vida, que governa com autoridade os céus e a terra. Ele é o Elohim da ordem, da justiça e do poder criativo. Yud-Hei Vah-Hei expressa a sua iminência, a presença ativa do Eterno na sua criação. E o nome da aliança, o Deus que se aproxima, que ouve, que age, que responde e que age. A união de ambos, o nome Yud-Hei Vah-Hei, Elohim revela que o Criador não é um ser distante, mas um Elohim próximo e relacional, que transcende o cosmos e ao mesmo tempo habita com aquele que o busca. Esse é o Deus que, sendo todo-poderoso, se inclina para formar o homem do pó, sopra nele o sopro da vida e caminha ao seu lado no jardim. A mudança de Elohim para Yud-Hei Vah-Hei, Elohim marca a passagem da criação para o relacionamento, do poder para a comunhão, da majestade para a proximidade. Yud-Hei Vah-Hei, ele era, ele é e ele será. O nome Yud-Hei Vah-Hei também é conhecido no pentagrama. É o mais sagrado de todos os nomes divinos, revelado na Torá. Ao contrário de título que descreve atributo como Elohim, que expressa poder, Yud-Hei Vah-Hei comunica a própria essência do ser divino. A sua raiz vem do verbo hebraico, hayá, que significa ser, existir ou estar. No entanto, o nome Yud-Hei Vah-Hei não é uma forma verbal simples, uma forma conjugal atemporal, que integra simultaneamente os três tempos verbais, passado, presente e futuro. De fato,
pode ser entendido como a combinação de Hayá, ele era, Rové, ele é, Hayé, ele será. Portanto, Yud-Rei Vah-Rei pode ser traduzido como aquele que era, aquele que é e aquele que será. Ou mais profundamente, aquele que existe eternamente e está presente em todas as coisas. Em outras palavras, descreve não apenas um Deus eterno no tempo, mas um Deus ativo na história, próximo à sua criação e presente em cada momento. Yud-Rei Vah-Rei não é um Deus distante que foi no passado ou um ideal futuro que será um dia mais o Deus que existe hoje, acompanhando a nossa vida cotidiana. O seu nome revela que ele permanece fiel, mesmo quando mudamos. Ele está presente em nossa vida, em nossa luta. Ele cumpre a sua palavra através da geração. O homem como Nefesh Hayá. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2:7. O homem não foi criado por um acidente, mas moldeado pelas mãos do Criador, com precisão e amor. A expressão formado, Yetse, descreve o trabalho de um olheiro que molda com cuidado e propósito. O material usado, o pó da terra, revela a nossa humildade e dependência. O nome vem de Adamá. Adão mostra que a nossa existência está ligada à própria criação. Mas o homem não é apenas terra moldada. O texto continua. E soprou em suas narinas o fôlego de vida. Nishma, Raim, Shaim. Adonai Elohim se inclina sobre a sua criação e compartilha o seu próprio fôlego. Naquele instante, o barro se torna vida. O corpo torna-se consciência. A visão hebraica do ser humano é profunda, distinta da filosofia grega, que moldou grande parte do pensamento ocidental. Enquanto a materialidade grega vê o corpo como uma prisão para a alma, uma dualidade conflitante, a Torá representa um homem como um ser integral, uma unidade indivisível de matéria e espírito. Gênesis 2:7 declara que o homem é uma Nefesh Hayá, uma alma vivente. Não diz que ele tem uma alma, mas que ele é uma alma vivente. Essa distinção é essencial para entender a nossa identidade diante do Criador. Nefesh refere-se à pessoa inteira, ao ser consciente e individual. Não é uma parte imaterial, mas a totalidade do ser, corpo, mente, emoção e vontade. Em Gênesis 46:27, quando diz que 70 almas, Nefesh, desceram ao Egito, está referindo a 70 pessoas, não a identidade espiritual separada. A Nefesh e é o eu, a identidade viva que experimenta, sente e decide. Gu é o corpo físico e a forma visível e tangível do homem. Não é uma prisão, mas um instrumento através do qual a Nefesh se expressa. A Nefesh se expressa através do corpo. Amamos, servimos, agimos no mundo material. Rua é o espírito, o princípio vital que procede de Elohim. Representa centelhas divinas que dá vida e nos conecta com o Criador. E da dimensão que recebe, o Eterno busca a comunhão
o eterno e busca comunhão com o celestial. O ser humano, portanto, não é dividido em partes isoladas, mas sim uma unidade viva, animada pelo Espírito de Deus. Essa compreensão hebraica dá sentido à esperança da ressurreição, onde não. Essa expressão hebraica dá sentido à esperança da ressurreição, onde não uma alma desencarnada é salva, mas sim um Nefesh Hayah. A pessoa inteira será restaurada para viver eternamente, em comunhão com o Criador, em um mundo totalmente renovado. O jardim do Éden e as duas árvores plantou o Senhor Deus um jardim no Éden e ao lado oriental, e pôs ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus o fez do solo. Saíram todas as árvores agradáveis à vista, boa para alimento, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, 8-9. Uma vez que o homem foi formado, Adonai Elohim preparou uma morada especial para ele, um jardim, um Gan. Gan é jardim. Uma região chamada Éden. Éden, cujo nome significa deleite ou prazer. Esse lugar era muito mais do que um jardim, era um santuário terrestre, o ponto onde o céu e a terra se encontravam. Lá o Criador colocou o homem para desfrutar de sua presença e fazendo do Éden o primeiro templo, onde Elohim habitou com a sua criação. Nesse cenário perfeito, Adonai Elohim fez brotar árvores que era agradável à vista, boa para alimento, proporcionando sustento e beleza. Mas no meio do jardim colocou duas árvores, única que simbolizava o destino espiritual da humanidade. A árvore da vida, Etz Haim, representava a comunhão eterna com o Criador. Comer dela significava viver em dependência e harmonia com a fonte da vida. O sábio descreve: ela é a árvore da vida para aqueles que a seguram. Provérbios 3:18. Comparando a sabedoria, a Torá é essa árvore e permanece ao seu lado. Era viver sobre a sua instrução. Ser instruído pelo amor e fidelidade divina. A árvore do conhecimento do bem e do mal, Etz HaDa'at Vahá, representa a tentação. É decidir sem Deus o que é certo e o que é errado. Comer seu fruto não era um ato mágico, mas uma quebra de confiança, uma declaração de independência moral. Era dizer: eu decidirei o que é bom e o que é mal. Assim começou a confusão moral e espiritual. Colocar duas árvores no centro era um teste de fidelidade. Se Deus é fiel, a sua imagem deve refletir essa fidelidade no meio da obediência. Não era uma imposição, mas uma oportunidade de demonstrar o amor e confiança em sua bondade. Essa mesma escolha permanece até hoje: seguir o caminho da árvore da vida, viver de acordo com a Torá, ou seguir o caminho de autossuficiência. Yeshua, ao dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, verso 6. Nos chama a retornar ao nosso propósito original, viver em dependência e obediência, comunhão com o Eterno, liberdade através de limites. No pensamento moderno, acredita que frequentemente a liberdade é a ausência de limite, que a lei é uma barreira que restringe essa liberdade. No entanto, da perspectiva da Torá, o oposto é verdadeiro. A verdadeira liberdade só pode existir
dentro dos limites estabelecidos por Deus. Os mandamentos dados a Adão, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Gênesis 2:17. Não foi uma imposição autoritária, mas uma demonstração de amor do Criador. O limite era uma oportunidade para exercer fidelidade e amor. Sem um mandamento para obedecer, a obediência não teria sentido. O Eterno não impôs uma restrição para oprimir, mas para proteger. Assim como um pai amoroso diz ao filho: você não pode brincar em qualquer lugar do jardim, mas não saia. Você pode brincar em qualquer lugar do jardim, mas não saia daqui. O limite não diminui a liberdade da criança, mas a preserva. Da mesma forma, Deus estabeleceu um limite para que o homem pudesse desfrutar do Éden em segurança. O propósito do mandamento era proteger o homem das consequências do orgulho, da autonomia moral, da ilusão de ser o seu próprio juiz. Quando os seres humanos tentam definir o bem e o mal sem a orientação divina, inevitavelmente cai em desordem espiritual e na corrupção. Portanto, o salmista declara: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Salmo 19, versos 7 e 8. Os rios do Éden, saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pison, que significa circuncidar toda a terra de Ávila, onde há ouro, e o outro daquela terra é de bom obélio. Pedra de ônix também se encontra ali. O nome do segundo rio era Gion, que significa circuncidar toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio era Tigre, que significa sai para o oriente da Ásia. E o quarto rio é Eufrates. Gênesis 2, 10 e 14. Mudanças geográficas após o dilúvio provavelmente alteraram seu curso ou a localização original das suas fontes. Esse detalhe confirma que o Éden era um lugar real, de onde a provisão do Criador fluía a sua presença para abençoar toda a terra. Várias interpretações situam o Éden na Mesopotâmia, mas muitos estudiosos das escrituras hebraicas consideram que o seu centro original tenha sido a região posterior conhecida como Jerusalém. Uma das razões mais fortes é a menção a Gion, o nome da fonte naturalmente de Jerusalém, que foi uma caverna sobre a cidade de Davi, próxima ao monte do templo. Essa fonte tem sido a fonte de vida de Jerusalém, dos tempos antigos, surgindo uma conexão direta com o rio que fluía do Éden. O Monte de Sião, ainda mais tarde escolhido por Elohim como sua morada, corresponde à descrição do Éden com o nome de Deus, o monte de Deus. O profeta Ezequiel confirma isso em sua visão messiânica. Então ele levantou de volta a porta do templo, e eis que saía água de debaixo da soleira do templo para o oriente, e por onde as águas chegam, ali vive todos os seres viventes. Ezequiel 47, do 1 ao 9. O rio que flui do templo representa a restauração do rio do Éden. Da mesma forma que o profeta Joel anuncia, naqueles dias sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. Joel 3,18.
ambas visões mostram vida fluindo da morada de Deus, conectado o Éden original com o futuro reino milenial, messiânico. O livro de Apocalipse completa esta linha profética, descrevendo a Nova Jerusalém e mostrando-me um rio puro de água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus do Cordeiro. E a árvore da vida produzia 12 frutos, cada mês o seu fruto. Apocalipse 22, do 1 ao 2. O mesmo rio que começou no Éden reaparece na consumação da história. Ele não brota mais de uma região geográfica, mas diretamente do trono do Eterno, do Cordeiro, um símbolo da restauração plena do reino do Eterno. Assim que deixo essa pequena explicação, porque Gênesis é muito grande, que quem quer ler, vai de Gênesis 1 a Gênesis 6, verso 8. Todo o livro de Gênesis. Então, que o Eterno lhe abençoe, lhe guarde, que haja resplandecer o rosto sobre cada um de vocês e coloque a paz. Shabbat Shalom. Que o Eterno lhes bendiga. Até a próxima semana com a Parashá Noah. Gente, por favor, dê like aí. Não custa nada. Dê um like para que mais seguidor possa ver a palavra do Eterno. E possa entender e o YouTube possa entender que esse vídeo é bom. E é a palavra de Deus, gente. Não é qualquer palavra. Pode conferir nas escrituras, que eu não saí nada das escrituras, que o Eterno lhes abençoe. Até o próximo sábado. Shabbat Shalom.